Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um tema, mais um vídeo. O tema é esse, a ressurreição e o arrebatamento. Estaremos ministrando mais uma mensagem do Evangelho da Graça. Tudo bem com vocês? Hoje temos um tema muito importante sobre a ressurreição e o arrebatamento. Então o tema é esse aí, a ressurreição e o arrebatamento, está na tela. Antes de começar, peço a todos os ouvintes que se inscrevam, ok? Não esqueçam de ativar o sininho, então comentem e compartilhem com seus contatos, porque é muito importante esse conhecimento dessa palavra da graça. Então o tema é a ressurreição e o arrebatamento. Esse tema não é tão fácil de entender, tá bom, gente? À vista que, primeiro, que temos arraigada em nossas mentes a teologia das denominações católicas e evangélicas. Com todo respeito aos irmãos de tais denominações, a nossa fala aqui é somente doutrinal, não contra as pessoas, ok? Então, queremos dizer aos irmãos católicos e evangélicos que frequentam denominações que não temos nada contra as pessoas. A nossa fala é somente doutrinal. Tá legal? Então tá bom. Então, segundo, temos também a tendência de analisar os textos pela mente natural, não discernindo as coisas espirituais. Tais teologias, que nós já citamos, né, das denominações católicas e evangélicas, nos condicionaram a ter um entendimento literal, e muitas vezes, das colocações de Paulo. Fora isso, que ainda futurizam, trazendo a aplicação para pessoas do presente século, de relatos abordados pelo apóstolo que se aplicaram no contexto daquela época. Paulo não estava se dirigindo no século XXI, para o século XXI, ok? Ele não estava se dirigindo para o nosso século, mas para pessoas, para irmãos que viviam naquele primeiro século, antes dos anos 70. Óbvio que nem tudo que Paulo deixou registrado se trata de assuntos espirituais, tá bom? Porque muitas vezes Paulo também tratou de assuntos não espirituais, né? Sobre casamento, marido e mulher e outras coisas mais, ok? Mas no tocante à ressurreição e o arrebatamento, precisamos nos utilizar das recomendações do próprio apóstolo, que indica que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14, 16, somente para iniciar aqui esse tema. Para falar sobre esse tema, gente, então nós vamos navegar pelas epístolas de Paulo, fazendo uma exegese, tá bom? Uma exegese nas seguintes passagens. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 19, vamos ler. Porque para mim tenho, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos prestar atenção no grifo, tá bom? Vamos prestar atenção aqui. A glória que em nós há de ser revelada tem tudo a ver com o tema, a ressurreição e o arrebatamento, tá bem? Tudo certo? Então, a glória... Comece a pensar, né? Vamos discernir. A glória que em nós há de ser revelada. Então, ainda havia uma glória para ser revelada. Então, pensem no arrebatamento, na ressurreição e no arrebatamento. Vamos continuar. Porque a ardente expectação da criatura espera o quê? Vamos ver aqui. A manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 e o 19, que a gente leu, o 18 e o 19. Então vejam, a manifestação dos filhos de Deus. Então vamos lembrar que o tema hoje, né,
é a ressurreição e o arrebatamento. Então vejam, ainda haveria de se manifestar, ainda haveria de ocorrer isso aqui, a manifestação dos filhos de Deus. Ainda não tinha ocorrido. Então veja que Paulo está anunciando algo que seria um futuro próximo. Romanos 9, 18 e 19, tá bom? Agora vamos ler nessa exegese, porque isso aqui é uma exegese que a gente está fazendo, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, porque esses capítulos que nós vamos apresentar aqui agora tem tudo a ver com a questão da ressurreição e do arrebatamento. Então vamos continuar a exegese, ó. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito que fora prometido. Então vejam aí, vamos prestar atenção, que é o penhor da nossa herança. Então veja que o Espírito era garantia, o penhor. Então o Espírito era o penhor enquanto, vejam, presta atenção, esperamos o quê? A completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 a 14. Então veja, Paulo estava esperando, eles estavam esperando o quê? A completa redenção. Então não havia ainda ocorrido a completa redenção, ok? Deu para entender aqui, gente? Que tem a ver com o tema, a ressurreição e o arrebatamento? Isso é uma exegese que nós estamos fazendo. Vamos continuar com a exegese em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, continuando, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Vamos entender, descerá do céu. Com alarido e com voz de arcanjo. É claro que não seria uma trombeta tocando, né? Não é nada disso. Isso é só uma linguagem de figura. O Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, vejam, ressuscitarão primeiro. Então tinha ainda algo para ocorrer naquele século ainda, né? Depois não somos nós aqui que vivemos 2020. Nós, os que ficarmos vivos, Paulo está falando deles, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O que seria ser arrebatado, hein? Vamos continuar. Seremos arrebatados juntamente, vamos prestar atenção, juntamente com eles. Com quem? Com aqueles ressuscitados, tá bom? Juntamente, da mesma forma, igualmente. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Podem abrir a Bíblia de vocês, os irmãos que são católicos, evangélicos, podem abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Vejam, Paulo não está tratando com quem está vivendo aqui no século 21. Ele está tratando com aqueles irmãos que viviam lá no primeiro século, né, antes dos anos 70, tá bom? Então essa escrita aqui, esse texto foi escrito para eles. Paulo não estava pensando em nós, estava pensando neles, tá bom? Que estavam esperando isso ocorrer, tá bom? Vamos continuar agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, fazendo a exegese ainda para a gente entender o que seria a ressurreição, o que foi, na verdade, o que seria não, o que foi a ressurreição e o arrebatamento. Vamos continuar aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério, disse o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Na verdade, vejam o que ele está falando, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? O que ele está falando aqui? Seremos transformados. Então vejam, podem verificar o que ele está anunciando aqui. O que seria ser transformado? Então vamos começar a usar a mente, né? Ativar nosso entendimento, o que seria ser transformado. Paulo está falando de vivos, ó. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Quer dizer, ele está falando daqueles vivos, ó. É dos vivos, daqueles que estavam ainda, que não tinham passado, morrido. Vamos continuar para a gente entender. Num momento, seria num momento, num único momento, num abrir e fechar de olhos, seria algo rápido, como um relâmpago. Ante a última trombeta, então seria o quê? A última trombeta, tá? Não ocorreria, quer dizer, seria a finalização daquela era, né?
porque a trombeta soará. Mas é claro que não ia aparecer ninguém lá tocando trombeta, né, gente? Isso aqui é uma linguagem de figura. Vamos continuar. E os mortos ressuscitarão. Paulo está falando que os mortos, aqueles que não estavam vivendo mais no corpo carnal, tá bom? Iriam ressuscitar incorruptíveis. O que seria ressuscitar incorruptível, hein? E nós seremos o quê? Transformados. Nós quem? Eles lá, mas aqueles que estavam vivos, que não tinham ainda morrido, né? Ou dormido. Então vejam que seria o quê? Uma transformação. Está escrito ou não está escrito que seria uma transformação? Agora a gente vai entender o que é arrebatamento, porque aqueles mortos ressuscitariam. Então a ressurreição é uma coisa espiritual. E a transformação? Vamos pensar nisso aí? 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, fizemos uma exegese desde o início e vamos continuar. Tem que olhar para o horário ali, tá, gente? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Vamos continuar nessa exegese, mas preste atenção que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Paulo não está escrevendo para nós aqui, que vivemos em 2021. Tá bom, gente? Paulo está escrevendo para quem estava na esperança daqueles acontecimentos espirituais. É claro que Israel estava na esperança da vinda do Filho do Homem, que seria algo que se manifestaria lá em Israel fisicamente, todo olho veria, mas isso aí foi do outro tema que nós apresentamos. Mas Paulo está falando aqui para a igreja, então, de coisas espirituais. Filipenses continua na exegese, vamos ver aqui, Mas a nossa cidade, a nossa cidade está nos céus. Então, o que quer dizer isso? O nosso reino é espiritual, é isso que ele está dizendo aqui. Está nos céus não significa que você vai ultrapassar a galáxia e sair desse universo, não é nada disso. O reino espiritual é algo que está presente. Onde? Não num local, numa localidade física. Então, essa cidade é uma condição espiritual, tá bom? Mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem estava esperando? Quem estava esperando o Salvador? Eles, né? O Senhor Jesus Cristo, que está escrito aqui, gente? Que transformará. Vejam que está de acordo com os outros textos, né? E nós seremos transformados em 1 Coríntios. Aqui está dizendo que transformará o nosso corpo abatido. O que seria o corpo abatido, hein, gente? Será que o corpo abatido seria porque a gente está doente nesse corpo carnal? Paulo está falando de coisas espirituais, tá bom? Que transformará o nosso corpo abatido. Que é corpo abatido? Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Ok? Terminamos de fazer essa exegese. Ao concluirmos a exegese, tá? Vamos agora atentar, né? Se for necessário, quem estiver assistindo o vídeo, volte o vídeo para entender a exegese que nós fizemos. Se necessário, volte o vídeo, que todas essas passagens, então todas essas passagens se dedicam a fatos espirituais, tá bom, gente? Essas passagens que nós lemos não tem nada a ver com algo físico, no corpo de carne e sangue, mas são coisas espirituais, tá? Então vamos repetindo. Coisas, fatos espirituais, eu coloquei até aqui embaixo, fatos espirituais que Paulo está tratando aqui. Tá legal? Então tudo bem, vamos continuar. Esses fatos espirituais ocorreriam por ocasião da vinda do Senhor, tá legal? Porque o Senhor Jesus disse que ele voltaria, né, nas nuvens com poder e glória, e esses fatos espirituais se dariam, até escrevi aqui, por ocasião da vinda do Senhor. Tá legal? Então vamos continuar. Ou como queiram, né? Como a gente pode entender também, no dia do Senhor. Então seria a vinda do Senhor, ou o dia do Senhor, ou a vinda do Filho do Homem, né? O dia do Senhor. Então tem várias formas de se colocar como seria a vinda. É importante entender, então, gente, que a vinda do Senhor foi manifestada fisicamente, de uma forma visível, tá bom? Para o povo de Israel. Isso aí ocorreu. Então, Jesus falou que o sacerdote veria, alguns que estavam com ele não provariam a morte sem que vissem, entenderam, gente? Então, fisicamente, algo estaria sendo visto, tá bom? Mas o tema não é esse, vamos continuar.
Então é importante entender que a vinda do Senhor foi manifestada fisicamente para o povo de Israel segundo a carne, aquele povo lá, o judeu. Mas para a igreja, aí Paulo está escrevendo para a igreja, que englobava os eleitos de todas as nações, incluindo também os israelitas, os verdadeiros israelitas, ou escolhidos, ou os filhos, né, que já tinham o penhor do Espírito. Houve uma mudança, agora a gente entendeu, houve uma mudança ou transformação espiritual por ocasião dessa vinda. Tanto para quem vivia sobre a terra, então nós já lemos nos textos, como para os espíritos, as consciências espirituais dos que dormiam. Ou seja, que já haviam deixado o tabernáculo, o corpo carnal. Ou como queira, ou haviam deixado o corpo de carne e osso, ou sendo melhor dizer, já haviam morrido no corpo biológico, tá bom? Nesse corpo físico. Isso se deu na ressurreição dos mortos e no arrebatamento, ok? Eram essas duas situações, tá bom? Nós já lemos a exegese, já fizemos a exegese, não heregese. Eram essas duas situações que estavam na esperança dos cristãos, tá bom? Dos cristãos que viviam antes dos anos 70, tá legal? Então não tem nada a ver, tentar aplicar aquelas coisas que Paulo relata ali para nós que vivemos após os anos 70, nós que estamos aqui, tá bom? Essas duas situações seriam, então, o quê? A ressurreição e o arrebatamento, tá legal? Então vamos agora na introdução, né, gente? Essa exegese foi só para a gente iniciar o tema em si, a ressurreição. Vamos ler aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, para começar. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Vamos entender. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, aí Paulo está falando daqueles que viviam lá antes dos anos 70, os que estamos ainda sobre a terra, seremos o quê? Está escrito aqui? Seremos arrebatados juntamente, tá? Com eles. Quem? Aqueles que estavam, tá, dormindo, ou já haviam partido, tá bom? Eu entendo que são coisas espirituais. Como que seriam juntamente com eles, se eles tinham morrido? Então vamos entender que são coisas espirituais. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler um pouco mais rápido, senão vai ficar muito longo o vídeo, ok? Então vamos fazer três perguntas. Letra A. Quando se daria a ressurreição e o arrebatamento? Quando é que se daria? Alguém sabe quando que se daria? Quando ocorreu, na verdade, que já passou, né? A ressurreição e o arrebatamento. Quando foi? Letra B. O que seria a ressurreição? A gente já leu ali, né? E a letra C. O que seria, ou o que foi, na verdade, né? O arrebatamento. O que foi o arrebatamento? Quanto à ressurreição, vamos fazer a seguinte pergunta. Agora. Será que a ressurreição seria a volta de pessoas, né, que viveram em outras épocas, né, revivendo em corpos de carne e osso? Será que essas pessoas voltariam? Será que a ressurreição seria isso? Pessoas que viveram desde Adão, voltando num corpo físico, será que seria isso a ressurreição? De coisas espirituais que ele está falando, Paulo, né? E quanto ao arrebatamento? Agora vamos ao arrebatamento. Vamos perguntar ainda. Será que o arrebatamento seria o desaparecimento de pessoas do mundo? Será que pessoas desapareceriam? Então, os que futurizam isso, eles dizem que muitos estarão dirigindo ônibus, o motorista vai desaparecer, alguns estarão pilotando aviões, o piloto vai desaparecer, pessoas nas cidades iam começar a desaparecer, mães com crianças, as crianças desaparecem, as mães ficam. Então isso aí é o que ensina a teologia que nós aprendemos, que todos já sabem, que passam nos filmes por aí. Tá bom, gente? Então será que o arrebatamento seria isso? Na verdade, isso aí são os futuristas que dizem que isso ainda vai acontecer. Tá? Mas será que o arrebatamento foi isso? Pessoas desaparecendo do planeta? Se assim pensarmos,
haverá uma grande contradição com os textos do Evangelho revelado nas epístolas de Paulo. Se nós afirmarmos essas coisas, tanto sobre a ressurreição, dizendo que pessoas iam aparecer neste mundo, como também o arrebatamento, dizendo que pessoas desapareceriam desse mundo. Se a gente pensar assim, haverá uma grande contradição com os textos, né? Então vamos entender. Se não é assim, então, gente, precisamos entender o que foi o arrebatamento, tá legal? E também a ressurreição. Já adiantando que a única diferença de uma coisa para outra é que no caso do arrebatamento, os espíritos estavam participando da humanidade, tá bom? Os espíritos estavam participando da humanidade, ou seja, participando da carne e do sangue. Mas no caso da ressurreição dos mortos, outros espíritos ou consciências espirituais estavam dormindo, como dizem os textos se referindo aos mortos, nesse caso os que já haviam deixado os vasos de barro, né, os corpos, como dizem ainda os textos, tá bom? Então vamos ler, vamos continuar lendo, coloquei bem grande aqui, ó. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Irmãos, Paulo diz, não queremos que ignoreis uma coisa, que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, tá? Vamos prestar atenção. Para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança, então tinha outros homens que não tinham esperança. Esse é um outro tema que a gente vai tratar mais para frente, tá bom, gente? Então não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vamos prestar atenção. Cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Entenderam? Aqueles que dormiram, né? Que haviam partido, levariam com Jesus. Aqui, ó. Eis o que vos declaramos. Paulo ainda diz, o apóstolo dos gentios, conforme a palavra do Senhor. Preste atenção agora, coloquei até em azul aqui, ó. Por ocasião da vinda do Senhor, Paulo está falando da vinda do Senhor, que Jesus falou que ele voltaria, né, nas nuvens, né? Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficarmos ainda vivos, Paulo está falando deles, que viviam lá antes dos anos 70, não precederemos os mortos, quer dizer, não se antecipariam aos mortos, tá? Quando for dado o sinal, a gente está lendo de novo só para a gente entender, que a gente já leu lá no início, né? A voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, não é nada disso, tá bom, gente? Isso é só uma linguagem de figura. O mesmo Senhor, quem é o mesmo Senhor? É Espírito, né? Descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aí Paulo está falando deles, aqueles que viviam, os vivos no corpo de carne e osso, os que estamos ainda na terra, está dando para prestar atenção, gente? Vírgula. Seremos o quê? Está escrito aqui? Arrebatados, como? Juntamente com quem? Com eles. Como assim eles não tinham morrido? Então vejam que Paulo está tratando de quê? De coisas espirituais, de coisas do homem interior, tá bom? Então vamos começar a entender que não tem nada a ver com corpos desaparecendo do planeta Terra. Preste atenção no texto aqui, ó. Depois nós, os que estamos ainda na Terra, seremos arrebatados. Ó, como assim? Vai sumir corpos de carne e osso? Não. Né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles, como se eles não têm corpos de carne e sangue, que eles estavam dormindo. Eram somente espíritos, né? Consciências espirituais. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, quer dizer, sobre as nuvens, e, né? Da mesma forma, numa condição espiritual, ao encontro do Senhor nos ares, vírgula, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como assim? Todo mundo ia desaparecer do planeta e todo mundo ia ficar junto num reino espiritual? Não é isso, né, gente? Nós já estamos para sempre com o Senhor, todos nós, tá bom? Vamos entender aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Vamos continuar. Vamos ler agora 1 Coríntios. Assim também é a ressurreição. Agora, aqui está sendo falado sobre
o tema, a ressurreição e o arrebatamento, em 1 Coríntios, tá? Lemos antes em Tessalonicenses, tá bom? Agora 1 Coríntios 15, 42. É a mesma coisa. Assim também é a ressurreição. É a ressurreição dos mortos. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeando na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Que corpo, gente? Que corpo que ressuscitaria incorruptível? Ora, esse corpo carnal, ele é corruptível, ele se deteriora. É claro que Paulo está falando de coisas espirituais. O corpo ressuscitará incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, 42. Semeando no desprezo, ressuscita glorioso. Como que um corpo de carne vai ressuscitar glorioso? Né? Semeando na fraqueza, ressuscita vigoroso. 1 Coríntios 15, 43. Então vamos entender. Semeando o corpo animal, ressuscita o quê? Que corpo que ressuscita? Corpo o quê? Espiritual. Então como que aquelas pessoas voltariam para o planeta Terra num corpo de carne e osso, voltando todo mundo, todos que viveram antes da cruz, lá nos tempos de Davi e Moisés? Não tem sentido, né, gente? Porque o que ressuscita aqui é corpo espiritual. E corpo espiritual não pode ser visto, tocado, tá bom? Deu para entender? Se há um corpo animal, vejam, Paulo está colocando duas situações distintas. Se há um corpo animal, também há o quê? Um espiritual. Então, ele não está dizendo que um elimina o outro. Não está dizendo. Está dizendo que se há um animal, quer dizer, um corpo de carne, sangue, ossos, né, músculos, tá? Se há um animal, também há um espiritual. Então, nós temos um corpo espiritual. Nós estamos participando desse corpo carnal, tá bom? É outro tema. 1 Coríntios 15, 44. Agora vamos continuar, ó. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O segundo Adão é espírito. Então veja, o segundo Adão é espírito. Cristo é espírito, né? O segundo Adão. É espírito que é vivificante. Então vejam, corpo espiritual é a mesma coisa de espírito. Então quando a gente fala assim, é espírito, é um corpo espiritual, tá bom? Não se pode separar, rasgar no meio, tirar o corpo espiritual, porque o corpo espiritual já é o próprio espírito, tá bom? O segundo Adão é espírito, não está dizendo que ele é espírito. É espírito vivificante, 1 Coríntios 15, 45. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. Aí está se tratando de Adão, o homem, e Jesus. 1 Coríntios 15, 46. O primeiro homem, tirado de quê? Da terra, corpo de carne, ossos, é terreno. O segundo veio do céu, Jesus. 1 Coríntios 15, 47. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. Os homens terrenos. Veja que tem homens terrenos. E qual o homem celestial? Jesus. Tais os homens celestiais, os espíritos, os corpos espirituais. 1 Coríntios 15, 48. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial, Jesus. Então, vamos entender isso aqui. 1 Coríntios 15, 49, aí todos os irmãos aí que frequentam denominações, os católicos também. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne, olha o que Paulo está falando, nem a carne, ele não está tratando de carne, nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Vamos entender o que seria a incorruptibilidade dos espíritos. 1 Coríntios 15, 50. Eis que vos revela um mistério. Um mistério, muita gente não entende. Nem todos morreremos. Paulo está falando deles que viviam lá antes dos anos 70. Mas todos seremos o quê? O que ele está dizendo aqui? Seremos o quê? Transformados, né? Vamos pensar que o tema é o quê? A ressurreição e o arrebatamento, tá? Vamos entender. Acho que todos já estão entendendo, né? Mas todos seremos o quê? Transformados. 1 Coríntios 15, 51. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como assim incorruptíveis? No espírito. E nós seremos o quê? Nós, eles que estavam vivendo, seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. É necessário que este corpo corruptível... Que corpo corruptível?
se revista da incorruptibilidade. É claro que Paulo não está falando de corpo de carne e sangue, ele está falando do corpo espiritual. Tá? Que o corpo espiritual ainda estava corruptível antes da ressurreição, tá bom? É pra gente entender. Muita gente vai falar, não, que isso, né? Não é isso, Messias? A gente vai entender depois, tá bom? E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo não está dizendo que esse corpo carnal vai ficar imortal, senão a gente ia viver pro resto eternamente no corpo de carne e sangue. É claro que ele está falando de coisas espirituais, tá bom, gente? Não tem sentido, né? 1 Coríntios 15, 53. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, que corpo corruptível seria revestido da incorruptibilidade? Ué, aqueles não tinham morrido? Ele se revestiria da incorruptibilidade também, né? Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura, 1 Coríntios 15, 54, a morte foi tragada pela vitória, que tem uma referência em Isaías 25, 8. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oséias, tem uma referência em Oséias 13 e 14. 1 Coríntios 15, 55. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 57. Gente, deu para entender? Acho que já está dando para entender alguma coisa, né? Se não deu para entender tudo, a gente vai avançando nesse entendimento. Então vamos voltar agora àquelas 3 perguntas iniciais. Letra A. Quando se deu a ressurreição e o arrebatamento? É uma pergunta que a gente vai... Quando? Quando que isso ocorreu? Vamos ler quando que ocorreu. Vejam o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15. Eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, quando? Que seria? Por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, veja que Paulo está falando vivos, não precederemos mortos. Quando? Por ocasião da vinda do Senhor. Vejam, então, nós não devemos desvincular a ressurreição e o arrebatamento. Então, são coisas que ocorreram juntas, né? Não tinha como desvincular a ressurreição e o arrebatamento. São coisas que ocorreriam para quem vivia ainda no corpo carnal e para quem já via que estava dormindo, como diz os textos, tá bom? Então não devemos desvincular a ressurreição e o arrebatamento. O arrebatamento, a gente já leu ali que foi a transformação ou a mudança dos que viviam no corpo carnal. Como assim, Messias? Né? Como assim? Foi uma mudança, foi uma transformação. A gente vai entender, a gente vai continuar no tema aqui que a gente vai entender que transformação foi essa. Porque tanto a ressurreição como o arrebatamento foram fatos espirituais, tá bom, gente? Foram fatos espirituais que se deram no dia da vinda do Senhor, tá bom? Então, a pergunta inicial foi o quê? Aqui. Quando se deu a ressurreição e o arrebatamento? Quando? No dia, por ocasião, ou no dia da vinda do Senhor, tá bom? Então, foi quando ocorreu a ressurreição e o arrebatamento. Tá bom? Foi tudo num só momento, tá bom, gente? Foi num só momento, num abrir e fechar de olhos que esse acontecimento espiritual se deu. Isso é só uma forma como a Bíblia coloca, né? Num abrir e fechar de olhos, é claro que no mundo espiritual as coisas não estão vinculadas ao tempo. Coisas espirituais são atemporais, tá bom? No mundo físico as coisas acontecem. Ali é o entendimento que no dia da vinda do Senhor isso ocorreria, para entendimento para quem vive aqui, tá bom? Foi tudo num só momento, num abrir e fechar de olhos. Tudo ocorreu de uma só vez. O juízo final para Israel, que viria o juízo final, que se manifestou visivelmente, nós já tratamos aqui no outro vídeo, e todo olho viu como uma repentina destruição, que Paulo fala sobre a repentina destruição, que veio quando? No dia do Senhor. Ocorrendo no mundo físico, lá, acontecimentos ocorrendo que todos estavam vendo, em Jerusalém, na Judéia, que Jesus profetizou isso. Todo Israel. E no mundo espiritual, aí o nosso tema está tratando do mundo espiritual, a morte foi vencida pela, o quê? Ressurreição e pelo arrebatamento. Tá legal, gente? Ressurreição e arrebatamento.
Agora vamos à próxima pergunta. Letra B. O que foi a ressurreição? O texto responde: a ressurreição foi a dois espíritos, não de corpos de carne e osso, tá legal? Não de corpos de carne e osso, voltando à vida, vindo para o planeta Terra. Sendo que o corpo ressuscitado é o mesmo que corpo glorificado. Então, corpo ressuscitado é o mesmo que corpo glorificado. É o corpo espiritual, que é o mesmo que simplesmente espírito. Vejamos a verdade abaixo do que o que ressuscitou, né? Vamos ver abaixo, o que ressuscitou foi o corpo espiritual, tá legal? Vamos ver aqui, ó. Semeando o corpo animal, o que ressuscita? Ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Então, o espírito é um corpo espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. A gente já leu isso, mas estamos lendo de novo, tá bom, gente? O segundo Adão é espírito vivificante. Então, só para entender o que é corpo espiritual. O corpo espiritual, o corpo ressuscitado é o mesmo que corpo glorificado. Então, ressuscita corpo. Então, o segundo Adão é espírito vivificante. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, não esqueçamos que esses mortos ressuscitaram de uma morte que se deu em Adão. Então, que morte foi essa? Não foi uma morte física, foi uma morte que se deu em Adão, tá bom? Então, como que eles ressuscitaram? Eles ressuscitaram no espírito. Por quê? Havia uma morte espiritual. Porque não era da morte carnal que estava se tratando. Porque na morte carnal, isso aí já é um plano de Deus para a humanidade. Mas a morte espiritual teria que deixar de existir. Para isso Cristo veio, para tirar o quê? A morte. Para eliminar a morte. Então não esqueçamos que esses mortos que estamos tratando, que seriam ressuscitaram de que morte? De uma morte que se deu quando? Em Adão. Vamos ler aqui, ó. Com efeito, se por um homem veio a morte, que morte? A morte espiritual. Então eles ressuscitariam de que morte? Dessa morte espiritual. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem o quê? A ressurreição dos mortos. Então como que eles ressuscitariam? No espírito. 1 Coríntios 15, 21. Assim como em Adão todos morrem, veja, todos morrem em Adão, né? Inclusive os que estavam vivos estavam mortos também, né? Assim em Cristo todos viverão, todos reviverão. 1 Coríntios 15, 52. Agora a última pergunta, vamos à última pergunta, letra C. O que foi o arrebatamento? O arrebatamento não foi desaparecimento, como já falamos aqui. Não foi desaparecimento repentino de pessoas do planeta Terra, tá legal? Não foi. De maneira nenhuma, tá legal? O arrebatamento foi mudança ou transformação repentina, já lemos, tá bom? Foi transformação repentina de uma condição espiritual mortal, que foi a morte em Adão, para uma condição em glória em Cristo. Tá legal? Deu para entender o que foi essa transformação ou esse arrebatamento? Então aqui, ó, o arrebatamento foi isso, foi a transformação. Vamos começar a entender isso aí. Nada de ninguém o corpo desaparecendo, tá bom? O arrebatamento, que foi essa mudança ou transformação, se deu por ocasião de quando? Já lemos, por ocasião da vinda do Senhor. Então vamos aos textos. Quando for dado o sinal, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos que estamos ainda na terra, seremos arrebatados, né? Juntamente com eles, aqueles ressuscitados sobre as nuvens, e ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Outra versão, agora vamos ler outra versão aqui para abrir o entendimento. Antes, o Senhor descerá do céu, acompanhado de um potente clamor com brados de arcanjo e com o toque de trombeta de Deus. Então os crentes em Cristo ressurgirão nessa altura. Depois aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens. Vamos entender. Ao encontro do Senhor nos ares, e assim ficaremos unidos a Ele para sempre. Tá? 1 Tessalonicenses, outra versão atual, vamos continuar lendo.
Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com um toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressurgirão. Tá bom? Essa versão é bem atual para a gente entender melhor. 1 Tessalonicenses 4. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Tá bom? Sobre o arrebatamento ainda, só que agora em 1 Coríntios, tá bom, gente? Eis que eu vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Tá falando o quê? O que seria o arrebatamento? Olha o que seria o arrebatamento aqui, gente. Seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Os vivos seriam arrebatados, transformados. Olha o que está escrito. Não é verdade? É o que está escrito, não é? 1 Coríntios 15, 52. Para entender com exatidão o que foi o arrebatamento, nas cartas de Paulo estamos fazendo então uma exegese nos textos. Exegese do arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, lendo o mesmo texto em outra versão, vamos ler agora o texto em outra versão para a gente entender. O mesmo texto de 1 Coríntios, tá bom? Eis que vos digo um mistério. Vamos entender aqui, ó. Acho que está online aí, né, gente? Tá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Mudados. Olha o que seria aí o arrebatamento, gente. 1 Coríntios 15, 51. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, os mortos, aqueles que não estavam no mundo, e nós seremos o quê? Arrebatados, mudados, é a mesma coisa, né? 1 Coríntios 15, 52. Agora, ainda outra versão mais atual para entender de vez o que foi o arrebatamento. Olha só o que Paulo fala, versão o livro. Mas posso revelar-vos um mistério, é que nem todos morreremos, mas contudo todos receberemos o quê? Receberemos novos corpos, seremos que mudados, transformados. É isso que ele está falando, tá bom, gente? E tudo isso acontecerá num abrir e fechar de olhos quando a última trombeta soar. Por quê? Haverá no céu um toque de trombeta. E todos os cristãos que já morreram, tornarão a vida com o quê? Novos corpos que nunca hão de morrer, quer dizer, ressuscitados no espírito, tá bom? E então nós, os que estivermos vivos ainda, seremos revestidos de novos corpos igualmente a eles. Deu para entender? Corpos igualmente ao dos ressuscitados. Vejam, eles lá antes dos anos 70, eles receberam corpos igualmente ao dos ressuscitados. É o que está escrito. 1 Coríntios 15, 52. Então vamos marcar aí, gente. Marca aí, povo da graça. Eu estou pedindo a vocês que marquem aí, tá bom? O arrebatamento foi o recebimento de corpos novos, quer dizer, corpos mudados, transformados, como já lemos. Ou seja, mudados ou transformados. Igualmente, corpos igualmente aos dos ressuscitados. E também igualmente ao corpo de Cristo. Tá bom, gente? Esqueça para esse efeito seu corpo de carne, sangue e osso. Esqueça isso, gente. É você por dentro, tá bom? É você por dentro que foi mudado. Lá eles foram mudados e nós não precisamos de receber novos corpos. Já temos. O corpo espiritual já está em nós formado, em Cristo. É você por dentro. Então já temos o corpo novo, glorificado, igualzinho ao de Cristo. Como assim, irmão Messias? Vamos repetir. É você por dentro. Tá legal? É você por dentro que é mudado, que é arrebatado. Ora, se eles antes dos anos 70, por ocasião da vinda do Senhor, já haviam recebido os corpos mudados ou transformados, tá, por que então já não temos nós agora? Já nascemos neste mundo assim, por dentro, já mudados em Cristo. Então é você por dentro, tá bom, gente? É você por dentro que trata o Evangelho. Então ainda há dúvida ou engano sobre o que foi o arrebatamento? O arrebatamento foi mudança, né, gente? Foi transformação, foi o recebimento de novos corpos, o corpo de Cristo. Ainda há dúvidas quanto aos enganos da futurização daqueles acontecimentos pela teologia moderna? Ainda há dúvidas? Que diz que o arrebatamento ainda não ocorreu? Então eles dizem que o arrebatamento ainda não ocorreu.
não é verdade? Então nós já temos novos corpos. Nós não teremos ainda novos corpos, uma vez que já somos corpo espiritual de Cristo. Correto? Nós já somos corpo de Cristo espiritual. Então, como ainda não temos novos corpos? Já temos. Estamos unidos a Cristo, somos corpos novos. Não estamos separados daqueles que ressuscitaram. Então, nós não estamos separados daqueles que ressuscitaram. Estamos juntos com eles e com Cristo. Sim ou não? Estamos. A única diferença é que estamos o quê? Participando de carne e sangue, tá? Como os cristãos de antes dos anos 70, que permaneceram participando também depois dos anos 70 de carne e sangue. Mas o corpo espiritual é o mesmo dos ressuscitados, tá bom, gente? Deu para entender? Entenda isso abaixo e vou dizer definitivamente. O corpo glorificado que receberam o incorruptível, nós já temos. Foi o corpo sem a morte espiritual que veio por Adão. Então eles receberam novos corpos, porque antes eles ainda não estavam com o corpo glorificado por causa do pecado. Mas Cristo veio vencer a morte. Então o corpo que eles receberam incorruptível, e nós já temos também, foi o corpo sem a morte espiritual que veio por meio de Adão. Então, ainda avançando no entendimento, quando analisamos as expressões a glória que em nós há de ser revelada e manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8, completa a redenção daqueles que Deus adquiriu, Efésios, capítulo 1, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, o seu corpo glorioso. Se entende perfeitamente que essas expressões acima se referem à ressurreição e ao arrebatamento, correto? Que são referidas como mudados, já lemos, ou transformados, ou tornarão a vida com novos corpos que nunca mais hão de morrer. E nós, os que estivermos vivos ainda, seremos revestidos de novos corpos. Paulo está falando deles lá, que eles ainda não tinham sido revestidos. Igualmente, em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, dependendo da versão. Repetindo, ao analisarmos as expressões acima que nós lemos, anteriores, chegamos à inevitável conclusão que todas aquelas coisas se deu na vinda do Senhor ou no dia do Senhor. Todos os fatos sendo findados nos anos 70 do primeiro século. E depois dos anos 70, o propósito do Pai está continuamente sendo cumprido, que seus filhos, livres do corpo abatido pela morte espiritual vinda por ocasião, participem da carne e do sangue com Cristo, como Cristo também participou. Para finalizar, agora vamos relembrar que no início nós fizemos uma exegese perfeita dos textos dos livros de Efésios, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Romanos e Filipenses, tá bom? Então o tema foi esse aí, o arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento, ok? Então muito obrigado a vocês que acompanharam até esse vídeo, que foi um pouquinho longo, e nós estaremos no próximo vídeo aqui, tá bom? Apresentando um novo tema. O próximo tema será os que tinham esperança e os que não tinham esperança. Então, até o próximo vídeo. Estaremos aqui juntos, ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. O próximo domingo. Até breve, irmãos. A ressurreição e o arrebatamento foi o tema. Até mais.